Nosso bate-papo de hoje é sobre a teoria clássica da administração. A teoria clássica ela baseia-se fundamentalmente na importância da estrutura nas organizações formais, sem levar em consideração o fator humano. Dentro de um contexto histórico, a teoria clássica ela desenvolveu-se na Europa, por meio dos trabalhos de Henri Fayol. E essa teoria ela surgiu logo após a Revolução Industrial, devido ao crescimento acelerado das empresas e a necessidade de aumentar a eficiência e a competitividade das organizações. Sua preocupação básica era com a estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos setores da empresa e as relações entre os mesmos. Os órgãos eram divididos na linha vertical, autoridade, e horizontal, departamentalização, e ainda em órgãos de staff e órgãos de linha. A ênfase é na estrutura e não nas tarefas. Continuando, como toda ciência, a administração deveria se basear em princípios, e os princípios gerais da administração para Fayol eram: primeiro, divisão do trabalho. Esse princípio considera que para um melhor desempenho no trabalho, a especialização é essencial. Quanto mais o funcionário se especializar, melhor a sua eficiência. Segundo, autoridade e responsabilidade. Nesse caso, a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. Assim, a responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Terceiro, disciplina. Para esse princípio, os membros de uma organização devem respeitar as regras e acordos que regem a empresa. Quarto, unidade de comando. Esse princípio ele institui que as instruções sobre uma determinada operação são recebidas de apenas uma pessoa. Quinto, unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. Sexto, subordinação do interesse individual ao bem comum. De acordo com esse princípio, em qualquer empresa o funcionário deve ter uma preocupação primordial com a organização. Sétimo, remuneração do pessoal. A remuneração do trabalho deve ser equitativa para os empregados e empregadores. Para empregos iguais, salários iguais. Oitavo, centralização. Fayol acreditava que os gerentes têm a responsabilidade final, mas os funcionários devem ter autoridade suficiente para executar adequadamente seu trabalho. Nono, cadeia escalar. A linha de autoridade em uma organização passa em ordem de classificação, da alta administração para os níveis mais baixos da empresa. Décimo, ordem. Cada indivíduo deve ocupar a posição mais conveniente para ele, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. 11º, equidade. Os gerentes devem ser amigáveis e justos com os funcionários, firmes, mas justos. 12º, estabilidade da equipe. Para um funcionamento eficiente da organização, a baixa rotatividade de pessoal é a mais conveniente. 13º, iniciativa. Os funcionários devem ter liberdade para expressar e realizar suas ideias, mesmo quando às vezes são cometidos erros. 14º, espírito de equipe. Promover o espírito de equipe dará à organização um senso de unidade. Todos os departamentos da empresa devem trabalhar e apoiar uns aos outros quando necessário para alcançar uma meta ou um objetivo. Fayol dividiu as operações em 6 grupos, que foram chamados de funções básicas da empresa. São os seguintes: funções técnicas, que são relacionadas à produção de bens ou serviços da empresa. Funções comerciais, que são relacionadas à compra, venda e troca. Funções financeiras, que são relacionadas à busca e gestão de capital. Funções de segurança, que são relacionadas à proteção e preservação do patrimônio das pessoas. Funções contábeis, que são relacionadas a estoques, registros de saldos, custos e estatísticas, e funções administrativas, que são relacionadas à integração das outras 5 funções. As funções administrativas, elas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa. Fayol argumenta que nenhuma das 5 primeiras funções essenciais acima tem a função de formular o programa geral de ação da empresa, de constituir seu corpo social, de coordenar esforços e harmonizar ações. Essas atribuições elas constituem a última função,
a administrativa. Fayol se preocupou também em detalhar o que seria o trabalho dos gestores. E nesse sentido, para deixar claro o papel de coordenador do administrador, ele definiu também as funções administrativas ou funções do administrador. Dessa forma, Fayol chamou o conjunto de atividades dos administradores de processo administrativo, as funções próprias de um administrador. Logo, de acordo com Fayol, são elas: prever, que é visualizar o futuro e elaborar o programa de ação a médio e longo prazo; organizar, que é construir a organização material e humana da empresa; comandar, que é dirigir e orientar a equipe; coordenar, que é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos; e controlar, que é cuidar para que tudo aconteça de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, aproveite e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!